Cristo, alegrai-vos e exultai, alegrai-vos e exultai. Virgem serva de Jesus, tu segues o Cordeiro que te deu a palma da pureza. Virgens de Cristo, alegrai-vos e exultai, alegrai-vos e exultai. Virgem serva de Jesus, tu amas o Cordeiro que te deu a glória do seu rosto. Virgens de Cristo, alegrai-vos e exultai, alegrai-vos e exultai. Virgem serva de Jesus, tu amas o Cordeiro que te deu a força do silêncio. Virgens de Cristo, alegrai-vos e exultai, alegrai-vos e exultai. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, o Senhor esteja com vosotros. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Caros irmãos e irmãs, a Igreja celebra hoje Santa Beatriz da Silva, uma santa de origem portuguesa, fundadora das Irmãs Concessionistas, um exemplo de alguém que soube olhar para Deus e deixar que Deus conduzisse a sua vida. Deixemos-nos, por isso, conduzir também pelo seu exemplo ao encontro de Cristo, que se faz presente nesta celebração da Eucaristia, e preparemos o nosso coração para este encontro com o Senhor, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Senhor nosso Deus, que fizestes resplandecer na Virgem Santa Beatriz da Silva o altíssimo dom da contemplação e a adornastes com a singular devoção à Imaculada Conceição da Virgem Maria, concedei-nos que, seguindo o seu exemplo,
busquemos na terra a verdadeira sabedoria, para merecermos contemplar no céu a glória do vosso rosto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Ezequiel. O Senhor dirigiu uma palavra dizendo: por que andais a repetir este provérbio a Israel? Os pais comeram uvas verdes e embutaram-se os dentes dos filhos. Pela minha vida, diz o Senhor Deus, não voltareis a repetir este provérbio em Israel. Todas as vidas me pertencem, tanto a do pai como a do filho. Aquele que pecar é que morrerá. O homem justo que pratica o direito e a justiça, que não participa nos festins das montanhas, nem levanta os olhos para os falsos deuses da casa de Israel, que não desonra a esposa do seu próximo, nem se aproxima da mulher em tempo indevido, que não explora ninguém, que devolve o penhor de uma dívida paga e não comete roubos, que dá o seu pão a quem tem fome e dá roupa a quem não tem que vestir, que não é usurário nem aceita juros, que afasta as suas mãos da iniquidade e exerce verdadeira justiça entre os homens, que segue as minhas leis e observa os meus preceitos, praticando fielmente a verdade, esse homem é verdadeiramente justo e viverá, diz o Senhor Deus. Mas se ele tem um filho violento e sanguinário que pratica algumas destas ações, esse filho não viverá por ter praticado essas ações abomináveis, mas certamente morrerá e o seu sangue cairá sobre ele. Por isso, casa de Israel, eu julgarei cada um segundo as suas ações, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e renunciai a todas as vossas iniquidades, e o pecado deixará de ser a vossa ruína. Lançai para longe todos os vossos pecados, e formai um coração novo e um espírito novo, porque havias de morrer, casa de Israel. Eu não desejo a morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e vivereis. Palavra do Senhor. Dai-me, Senhor, coração puro. Dai-me, Senhor, coração puro. Dai-me, Senhor, coração puro. Dai-me, Senhor, coração puro. Criai em mim, ó Deus, coração puro, e fazei nascer dentro de mim espírito firme. Não queirais repelir-me da vossa presença, e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Dai-me, Senhor, coração puro. Dai-me, Senhor, coração
fé da vossa salvação e sustentai-me com o Espírito generoso. Ensinarei aos pecadores os vossos caminhos, e os transviados hão de voltar para vós. Dai-me, Senhor, um coração puro. Dai-me, Senhor, um coração puro. Não é do sacrifício que vos agradais, e se oferecer um holocausto, não o aceitarás. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Não desprezeis, Senhor, um espírito humilhado e contrito. Dai-me, Senhor, um coração puro. Dai-me, Senhor, um coração puro. Aleluia, 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 aleluia. Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós. Naquele tempo, apresentaram umas crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse sobre elas. Mas os discípulos afastavam-nas. Então Jesus disse: Deixai que as crianças se aproximem de mim, não as estorveis. Dos que são como elas é o reino dos céus. A seguir, impôs as mãos sobre as crianças e partiu dali. Palavra da salvação. Caros peregrinos aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, o Evangelho agora proclamado, um texto do Evangelho muito curto, convida-nos a contemplar o exemplo das crianças e a aprender com elas, pois, como escutamos, dos que são como elas é o reino dos céus. Era frequente, no tempo de Jesus, impor as mãos sobre as crianças e invocar a bênção de Deus sobre elas. Faziam-no os pais, mas faziam-no também os rabinos a quem se pedia a bênção.
E é isto que estas pessoas fazem, levando, apresentando as crianças a Jesus. E aquilo que nos diz o Evangelho é que Jesus acolhe estas crianças e as abençoa. Mas Jesus acolhe-as, admite-as com agrado entre o número dos seus seguidores e apresenta-as como exemplo, como modelo. Portanto, antes de mais, o texto evangélico diz-nos que Jesus não afasta ninguém e acolhe, antes de mais, os pequenos e os humildes, aqueles que se reconhecem pequenos e humildes. Mas o Evangelho também nos apresenta as crianças como modelo dos discípulos e, por isso, modelo para cada um de nós. Dos que são como elas, é o reino dos céus, diz Jesus. De facto, numa outra passagem do Evangelho, Jesus diz expressamente: se não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Portanto, as crianças são para nós modelo. Modelo em quê? São, antes de mais, modelo de santidade na sua humildade e na sua confiança. Olhamos para a confiança. Mais do que os adultos, as crianças confiam. As crianças confiam nos seus pais, confiam nos adultos que a rodeiam, confiam em Deus. Ao passo que nós, adultos, temos muito mais dificuldade em confiar. Eu diria mesmo que, experimentados pela vida, nós, adultos, tendemos a desconfiar. A desconfiar dos outros, a desconfiar do que nos dizem, do que nos prometem. Somos, por defesa, mais desconfiados. Isto é, tendemos mais a desconfiar do que a confiar. E isto em relação aos outros, mas também em relação a Deus. A nossa fé, a nossa confiança em Deus, muitas vezes, passa a ser marcada também por alguma desconfiança, por alguma descrença. E por isso, antes de mais, Jesus convida-nos a aprendermos com as crianças a confiar uns nos outros e a confiar em Deus. Mas com as crianças nós aprendemos também a humildade, aprendemos a ser humildes. De facto, as crianças são exemplares nesta humildade, isto é, no reconhecimento de que precisam de ajuda, no reconhecimento de que precisam de amparo, de apoio. Não têm dificuldade em reconhecê-lo. Ao passo que nós, adultos, tendemos a ser, ou pelo menos a apresentar-nos como autossuficientes. Achamos que podemos tudo. E é com muita dificuldade e sempre a contragosto que reconhecemos que precisamos de ajuda, que precisamos de apoio, que sozinhos não conseguimos. Por isso, eu diria, nós temos muito a aprender com as crianças. E por isso as palavras de Jesus, dos que são como as crianças, é o reino dos céus, estas palavras são para nós. São palavras que Jesus hoje dirige a cada um de nós, convidando-nos a aprender nesta escola dos mais novos. O que nos obriga, antes de mais, a um ato de humildade. O primeiro ato de humildade. Mas olhemos para o exemplo de Santa Beatriz da Silva, que hoje celebramos. Santa Beatriz da Silva era de origem nobre. Era dama de honor na corte de Castela. Pessoa importante. E qual é a opção da sua vida? Deixar tudo isso. Deixou essa vida para se recolher a um convento, para uma vida humilde. Mais tarde, depois de 30 anos como religiosa nesse convento, fundou a Ordem Concessionista. E fundar de novo uma nova congregação, uma nova ordem, manifesta uma enorme confiança em Deus. Portanto, em Santa Beatriz da Silva, nós encontramos esta humildade e confiança que são próprias das crianças e que Jesus nos convida a imitar. Mas olhemos também para os santos pastorinhos de Fátima, os santos Francisco e Jacinta, também eles crianças.
Eles são para nós, antes de mais, exemplo da confiança em Deus. Uma confiança total em Deus que lhes confia uma mensagem. Eles têm plena consciência da sua pequenez, de que podem pouco, que não podem quase nada. E, apesar de tudo, confiam. Confiam em Deus, confiam nas promessas que Deus lhes faz através de Nossa Senhora, confiam nas palavras que lhes transmite. São um exemplo de confiança, mas também um exemplo de humildade. Não queriam ser importantes. Aliás, o facto de muita gente os procurar, para eles, era uma dificuldade, era uma cruz, era um peso. Nunca procuraram as luzes da ribalta, nunca procuraram recolher aplausos. A fama que foram alcançando tornou-se para eles a cruz principal que tinham de gerir. Por isso, nos Santos Francisco e Jacinta, contemplamos aquela vida simples, de crianças daquelas idades, como tantas outras crianças, mas com uma vida centrada em Deus. E somos convidados com eles a aprender a confiança e a humildade. Jesus apresentava-nos as crianças como modelo de santidade e dizia-nos: dos que são como elas é o reino dos céus. Olhamos para o exemplo destas crianças, os pastorinhos de Fátima, e de Santa Beatriz da Silva, que hoje celebramos, e aprendamos com eles, pois é dos que são como eles que será o reino de Deus. Irmãs e irmãos, Jesus ensina aos seus discípulos que o reino dos céus se pode comparar aos mais pequeninos. Peçamos a Deus Pai a graça de ser saciados no seu reino e digamos: ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja mostre pelas crianças um coração de bem, lhes manifeste o amor de Jesus pelos mais pequeninos e acolha nas suas instituições os mais humildes e abandonados. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os pais cristãos ajudem os seus filhos com a palavra e principalmente com a vida a aproximarem-se de Jesus e a conhecê-lo. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os bebés sejam aceites com uma bênção, as crianças cresçam defendidas dos perigos que as espreitam e venham a frequentar a escola e a catequese. Oremos. Ouvimos, Senhor. Para que os pecadores deixem os seus pecados, os patrões paguem o salário aos que trabalham e os crentes sinceros sigam as leis de Deus. Oremos. Ouvimos. Para que o Senhor crie em todos nós um coração novo, nos dê o gosto de repartir o nosso pão com quem tem fome e nos ensine a ser responsáveis pelo mal que praticamos. Oremos. Ouvimos. Senhor nosso Deus e Pai Celeste, ensinai-nos o caminho da infância espiritual iniciado por Jesus e fazei-nos ver a diferença entre os critérios de Deus e os critérios humanos. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, estes dons que humildemente vos apresentamos e concedei, por intercessão de Santa Beatriz da Silva, que, oferecendo-nos a vós de todo o coração, também nós neste sacrifício nos transformemos numa oblação viva, santa e agradável a vossos olhos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Ao recordar os santos que, por amor do reino dos céus, se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, que sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Beatriz da Silva e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.
nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Segundo a riqueza da sua graça, que Ele nos concedeu em abundância, com plena sabedoria e inteligência, deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.
Oremos. Alimentados pela participação neste divino sacramento, humildemente vos pedimos, Senhor, que por intercessão de Santa Beatriz da Silva, sintamos neste mundo a suavidade da vossa sabedoria e nos saciemos com as delícias eternas na pátria celeste. Por Cristo, nosso Senhor. Caros peregrinos, como sabeis, as crianças tiveram sempre em Fátima um lugar especialíssimo, porque foram crianças que Nossa Senhora escolheu para transmitir a sua mensagem neste lugar. E por isso, todos os sábados, terminamos esta missa com a bênção das crianças. Nem de propósito, o Evangelho hoje dizia-nos que Jesus acolhia as crianças e as abençoava. Portanto, eu convido todas as crianças presentes a aproximarem-se agora aqui do altar para invocarmos a bênção de Jesus sobre elas. As que são mais pequenas, que não podem ainda vir por si próprias, peço que os seus pais ou quem as acompanhe as possa trazer até aqui junto do altar. Portanto, enquanto as crianças se vão aproximando, nós cantamos. Tornai-vos como crianças e voltai-vos para Deus, só assim podeis entrar no reino dos céus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Tornai-vos como crianças e voltai-vos para Deus, só assim podeis entrar no reino dos céus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Disse Jesus: bendito sois, meu Pai, pois a vossa verdade se revela não aos sábios, mas sim aos pequeninos. Tornai-vos como crianças e voltai-vos para Deus, só assim podeis entrar no reino dos céus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Deixai vir até minhas criancinhas, porque delas é o reino que anuncio. Tornai-vos como elas, sereis salvos. Tornai-vos como crianças e voltai-vos para Deus, só assim podeis entrar no reino dos céus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Muito bom dia. Eu começo por dizer que é uma alegria muito grande ver-vos em tão grande número aqui junto do altar. Nós hoje ouvimos no Evangelho de Jesus dizer que acolhia as crianças, impunha-lhes as mãos e invocava a bênção sobre eles. E é isso que nós vamos fazer. Vamos fazer como Jesus fez no Evangelho, vamos rezar por cada um de vocês para que Jesus seja sempre o vosso amigo, a vossa ajuda ao longo da vossa vida. E hoje, eu depois falei-vos também de duas outras crianças. Duas crianças que estão ligadas a este lugar. Sabem como é que elas se chamavam? Já ouviu o nome deste lado? Como é que é?
Francisco e Jacinta. Duas crianças, o Francisco e a Jacinta, que tinham um coração bonito. Um coração que era muito amigo uns dos outros, dos pais e amigo de Jesus. E é isso que nós vamos pedir para cada um e cada uma de vocês. Que Jesus vos dê um coração bonito. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes impondo-lhes as mãos e nos ensinastes quem recebe a vós recebe, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre estas crianças aqui presentes. E por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós, se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Vossos olhos inocentes contemplaram a Senhora, dos seus filhos peregrinos, carinhosa protetora. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Sob a vossa proteção, neste mundo controverso, as famílias reunidas com amor rezem o terço. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Caminhantes neste mundo, ajudai-nos cada dia a viver sempre seguros sob o manto de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Contemplando Deus no céu, pelos anjos adorado, alcançai o dom da paz para o mundo extraviado. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Enquanto as restantes crianças ainda regressam ao lugar,
Fazemos agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Recordo apenas que na próxima segunda-feira, dia 19 de agosto, nós fazemos a evocação da quarta aparição de Nossa Senhora e por isso teremos a missa na Capelinha às 10, a missa aqui, o terço na Capelinha às 10, a missa aqui na Basílica da Santíssima Trindade às 11 e à noite a vigília levar-nos-á da Capelinha das Aparições até aos Valinhos, ao lugar da aparição. Acolhamos o desafio que o Senhor nos lançava hoje de procurarmos a santidade imitando as crianças na sua humildade e confiança. Desejo-vos a todos o santo dia, aos que estão de férias, boas férias, invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A Igreja